Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego e nesse vídeo veremos como inserir um efeito especial na animação do inimigo morrendo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui é de fato saber como é que a gente vai fazer isso. Tá? Então quando o player pular em cima do inimigo, qual é a ideia? É que o inimigo, antes de ter o Game Object dele destruído, ele vai chamar um efeito especial. E para essa aula de hoje, para esse tutorial de hoje, esse efeito será nada mais, nada menos do que um Game Object que tem um Sprite Renderer e que tem uma única animação. E será um efeito de explosão. Nesses assets que a gente baixou até agora, não tem esse efeito pré-pronto. Então, a gente precisa ou criar o nosso próprio asset ou pegar em algum lugar. Como minha capacidade criativa para isso é baixíssima, eu não tenho nenhuma habilidade para isso, o que a gente vai fazer? Existe um pacote, um asset muito usado para quem está aprendendo a desenvolver games do tipo plataforma, do tipo side-scroller, que é o Sunnyland. Nesse pacote tem várias coisas, sim, bem parecido com o Sonic, parece até o Tails do Sonic, mas a ideia é justamente esse efeito de explosão ser utilizado no jogo que a gente está desenvolvendo. Então, se a gente vier para cá, são esses 5 sprites aqui. Esse início da explosão, tá? Depois ela vai acontecendo até que essa explosão desaparece. Então essa é a ideia, tá bom? Então é do Ansimus. Como é que a gente vai importar? Então depois de você ter adicionado aos seus assets lá no Asset Store, Window, Package Manager, então carrega o Sunnyland. Se você ainda não tiver baixado, é só apertar em download. Eu tenho que fazer o update dele, porque o release que eu tenho, ele está mais antigo do que o último release. Para o que a gente vai usar, não faz a menor diferença, mas para a gente ficar igualzinho no que você vai ter aí, apertei aqui update, então no seu caso seria download. Vamos apertar aqui em importar, só que o que acontece? Nos outros que a gente usou, a gente importou tudo, mas eu não quero usar nada dessa package, desse pacote, além daquela explosão. Então, não quero nada de environment, não quero nada da música daqui, não quero pegar as cenas e também não quero nada dos inimigos, mas eu quero sim efeito especial, que é muito comum ter essa sigla FX, que em inglês se fala effects, que parece com a palavra efeitos em inglês, que é effects. Então, enfim, é isso aí. E a gente só quer o enemy death. O que eu vou fazer então? Vou clicar aqui para desmarcar tudo e só vamos marcar essa pasta aqui, enemy death. Vou clicar aqui, Então, vamos clicar aqui em import. Então, se a gente for olhar aqui agora na raiz dos assets, a gente vai ver que tem aqui Sunnyland, Sprites, FX, Enemy Death. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Colocar esses sprites num Game Object. Por quê? Porque o que a gente vai fazer pulou em cima do inimigo, ele vai chamar esse Game Object, ele vai criar esse Game Object. A palavra que a gente usa no universo Unity é instanciar esse Game Object na mesma posição do inimigo. Beleza? Então vamos criar aqui um Game Object sem nada, vamos chamar aqui de Enemy Death. E o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar criar um script.
Então, aqui dentro mesmo, create C#, vamos criar aqui, ó, enemy depth, tudo junto. Então, para isso agora ele vai compilar, depois de compilar ele vai recarregar algumas coisas. E o que a gente precisa incluir nesse enemy depth? Então, a gente já viu isso antes, mas um sprite renderer para renderizar justamente essa sequência de sprites. E para que essa sequência vire uma sequência, a gente precisa de um animator. Beleza? Então, a gente vai precisar de um animator que até tem aqui já o pré-pronto. Eu não quero usar esse pré-pronto, nem a animação pré-pronta, nem o animator. Então, vamos criar aqui um animation controller, enemy depth, e vamos criar uma animação chamada também enemy depth, que só tem essa animação. E o que a gente quer fazer é, ao chegar no final dessa animação, esse objeto sumir. Beleza? Então, já vamos adicionar aqui, ó, o script ao enemy depth, já está aqui. A gente precisa de um sprite renderer, mas é só pegar aqui esse primeiro frame, botar aqui, ele já vai adicionar errado aqui. Então, tira esse negócio. Vamos criar um componente sprite renderer e vamos adicionar esse primeiro sprite aqui, tá? E o que acontece? Geralmente os sprites que a gente carrega no Unity, eles vêm com o pixels per unit em 100. Então, vou colocar aqui 16. Vamos ver o que vai acontecer, se vai funcionar. Então, ó, pelo tamanho, parece ok, faz sentido. O inimigo, ele está sendo pintado na posição 5. Eu quero que ele fique na frente do inimigo, mas atrás do player na hora de renderizar. O player, se a gente for olhar, ele está em Order Layer 10. Então tem que ser um número entre 5 e 10. Então, vou botar no 6. Pronto. Então, vai ficar uma explosão aqui, que o início da explosão está pegando quase já o esqueleto todo. Para a gente ver melhor, vou pegar essa parte aqui, ó, do efeito, parece meio exagerado, tá grande demais. Então, vamos mexer aqui e botar 32, porque aumentando a quantidade de pixels por unidade, esse sprite vai diminuir. Parece fazer mais sentido. Então, vamos voltar lá para o enemy depth, bota o primeiro frame, então dando um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então agora a gente tem que incluir o animator. Então, vamos arrastar para cá. E agora que já existe o animator, ó, se eu clicar aqui em animator, se você tiver sem essa aba, window, animation, animator, e garantindo que a gente está no animator correto, pega aqui a animação e bota aqui. A gente só quer essa animação mesmo, a gente não quer que ela seja loop, então é só isso, é a animação padrão, então eu não preciso nem colocar transição, não preciso nada, não preciso nem me preocupar com o animator aqui. Então, o que acontece? A gente tem que criar essa animação, clica aqui no enemy depth, segura o Ctrl e aperta 6, ou Window, Animation. Então, tá vendo que tá aqui, ó, Enemy Depth. Então, vamos pegar todos os frames, vamos botar aqui, botar com a distância de 5 frames. Ok. Tá valendo. Se você não gostar desse tamanho, você pode mexer de duas formas. Ou altera o pixels per unit, ou vem aqui na escala. Só lembra de acertar a escala no X e no Y. No Z você não precisa se preocupar.
mas no X e no Y, para manter o aspecto, manter a razão entre vertical e horizontal, a escala no eixo X tem que ficar igual no eixo Y. Garante aqui que o Z está em 0, tá? E essa posição não vai fazer diferença nenhuma. Então, já criamos aqui a animação. Tá? Vou salvar aqui a cena. E agora o que a gente precisa fazer? Quando que essa animação vai ser chamada? E outra coisa que a gente precisa ter em mente ela precisa, esse GameObject, ele precisa ser destruído uma vez que a animação acabe. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui esse script. Então eu posso clicar aqui 2 vezes ou aqui 2 vezes. Então, a única coisa que a gente precisa é criar aqui não precisa nem ser public, então não vou nem escrever nada, só void end, para acabou a animação. Então, quando chegar no final da animação, a gente vai destruir o próprio GameObject. A gente já viu algo parecido com isso quando o player pula em cima do inimigo. Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu chamo agora esse método? Então, vamos carregar ali de novo as animações, no caso, a aba de animações, Ctrl 6. Então, aqui a gente vai inserir agora um evento. Então, eu vou esperar um pouquinho. Então, ó, no quadro seguinte de chegar nesse último quadro, a gente vai inserir um evento aqui, ó, Add Event. E aqui, ó, vamos escolher End. Por quê? Porque está dentro do script que está associado a Enemy Death. Então, por isso que o Animator tem acesso. Então, agora, o que vai acontecer? Se simplesmente a gente carregar o jogo, vai carregar a explosão e no final ela vai sumir. Então, vamos ver isso? Viu que sumiu? Se eu pegar aqui, ó, eu não tenho como pegar porque a gente não criou um prefab. Então, o que a gente precisa fazer agora? Criar um prefab, porque agora, a gente vai ver aqui acontecendo, estourou, se a gente arrastar isso aqui, ó, estourou, arrastei de novo, estourou. Então, e destrói o GameObject quando chega no final. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? Já posso tirar isso daqui. O que a gente precisa fazer? É avisar agora o inimigo que ele tem que chamar essa animação. Como? Abrindo lá o script do inimigo e na hora que ele morrer, não só chama o jump do player, mas agora a gente tem que instanciar aquele efeito. Então a gente vai criar aqui um Serialize Field Game Object Enemy Death Prefab. Então é um prefab. Então o que a gente faz agora? A gente tem que chamar a função de instanciar, que em inglês é instantiate. Então aqui, o que a gente vai instanciar? O Enemy Death Prefab. Ao apertar vírgula, tem algumas opções aqui. Uma que a gente quer é que tem posição e rotação. Qual é a posição? A posição do próprio inimigo. Então, que posição é essa? Transform.position. E ele já até está dando o autocomplete. Com que rotação? Rotação nenhuma. Rotação padrão. E a rotação padrão, o jeito da gente falar isso para o Unity é quaternion.identity. Não vou explicar o que é esse quaternion, mas de forma muito rápida, é só a maneira como
o Unity lida com rotação, tá? Então, se você não sabe o que é um quaternion, a única coisa que a gente está preocupado nesse caso é que eu não quero que tenha qualquer tipo de rotação na explosão. É do jeito que a gente criou a explosão, é o jeito que vai aparecer na tela, tá bom? Então, é só isso que a gente quer fazer. Vamos ver agora isso funcionando. Então vamos lá, apertar aqui o play. Então, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é que dê errado, por quê? Porque, ó, Enemy Death Prefab está sem nada associado a ele. Mas, para a gente não ver dando errado, já vou até tirar daqui. Vamos botar, ó, tava lá no Sunnyland, Sprites, Effects, Enemy Death, tá aqui, ó, o Prefab. Então, aqui, ó, no Enemy, vamos arrastar, ó, o Enemy Death. Como eu não quero que isso fique associado só a esse inimigo, olha o que a gente pode fazer, ó, pode override, beleza? Então agora sim, e aí se eu for olhar, ó, já tá com Enemy Death também. Então, agora sim, ao pular em cima do esqueleto, é esperado que não só o player pule, mas apareça a explosão. Então, explodiu. Explodiu. Beleza? Ih, caiu lá embaixo. Então, é simples desse jeito, desde que você tenha o efeito de animação. Beleza? Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Vamos ver se eu continuo não conseguindo pular no inimigo e depois cair lá no lugar certo, porque lembra que a gente está sem Air Control nessa versão. Pulei, pulei. Olha! Que isso! Troféu joinha para mim.